Shalom, pessoal, queridos seguidores do canal Israel no Caminho. Eu sou o Alexandre Strabotniak e mais uma vez estamos aqui para uma discussão, comentários sobre a Paraxá da semana. Estamos hoje aqui com a querida Zilda Zivian. Shalom, Zilda, como vai você? Tudo bem? Shalom, Alex, shalom, nossos espectadores do programa Israel do Caminho. Legal. Gente, nós temos aí essa Paraxá chamada Nassô, que significa levanta. E ela está em Bamidbar, que é números, né? Do 4:21 até o 7:89. A Haftará está em Juízes 13, do 2 ao 25. A Brit Hadashah, Atos 21, do 17 ao 26. E Terrilim, Salmo 67. Que salmo, gente, que salmo. Salmo que toca a gente no fundo do coração. E Nassau significa levanta. Levanta o quê? Levantamento de peso para ficar forte? Não, não é não. Deus conversa com Moisés o tempo todo. Se você for em toda a Torá, o tempo todo, quer dizer, a partir do Êxodo, né? Deus conversa com Moisés. E o Moisés é o porta-voz para o povo. É, levanta um censo, um recenseamento do povo de Israel. Só que não é de todo o povo, é dos levitas, é dos descendentes da tribo de Levi. Eles tinham feito uma contagem anteriormente de todo o levita, Deus decidiu separar o levita para ele, né? Uma contagem desde um mês de idade, quantos eram. Mas agora ele está preocupado, ou ocupado, vai? Deus nunca fica preocupado, ele fica ocupado, ele planeja as coisas e ele sabe exatamente o que ele está fazendo, em designar tarefas para esses levitas, para que eles fizessem exatamente o que fosse importante dentro do templo, tá? Eles fizeram essa contagem, eles fizeram esse levantamento e dos homens capazes de fazer a operação do templo, todo o zelo pelo templo, dos 30 aos 50 anos de idade. Essa era a faixa dos que se dedicavam a fazer a operação do templo. Deu um total de 8.580 pessoas. Você consegue imaginar o que é isso? Zilda, tem gente do lado da sua casa, você contou 8.580 pessoas, deve ser muitos, muitos, muitos quarteirões. E na casa de vocês, da mesma forma, né? É muita gente. E Deus designou tarefas muito específicas para eles. Existem basicamente, quer dizer, tem os sacerdotes, né, que é Arão e os filhos dele, tem os filhos de Coate, da parte da tribo de Levi de Coate, os de Gerson e os de Merari. Os de Coate, eles iam, porque vocês lembram que esse templo que foi criado, ele era um templo portátil, então ele precisava ser desmontado e montado. Então eles precisavam de gente para fazer isso. É, o interessante é o seguinte: se você pensar nas coisas santíssimas, nas coisas sagradas, naquelas coisas que estavam na parte mais interior do templo, né? Somente os filhos de Arão, Arão e seus filhos é que podiam tocar naqueles objetos, embalá-los para que depois fossem transportados. E quem teria que transportar era exatamente os filhos de Coate. O interessante é o seguinte: essas coisas santíssimas, como é falado aqui, né?
ele diz assim no versículo 4, que é anterior a essa paraxá, mas eu acho importante falar. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas, tudo que tivesse relacionado com as coisas santíssimas, o zelo e o transporte seria feito por eles, né? E eles não podiam tocar nas coisas santíssimas. Eles colocavam varas e transportavam. E eles tinham que transportar isso a pé, não podia pegar bicicleta, não podia pegar Uber, não podia pegar nada disso, tinha que transportar a pé até o local onde Deus mostrasse para eles que o povo deveria se estabelecer como próxima etapa. Os filhos de Gerson, esses eram encarregados no serviço e na carga das coisas do templo. Então, eles tinham que desmontar as coisas do templo, embalar e levar. E também os filhos de Merari, além de fazer isso, eles tinham também o ministério da tenda da congregação, ou seja, o ministério de operar o templo, né? O templo precisava ser operado, precisava ser zelado, precisava ter gente guardando o templo, gente cuidando, limpando, e quando fossem feitos o transporte do templo, eles tinham que trabalhar na desmontagem, no transporte e na montagem do templo. Para esses, eles receberam carros de boi, que era o transporte da época, né, para fazer esse transporte pesado. Sendo que os coatitas não, os coatitas tinham que fazer o quê? Ah, levar as coisas sagradas nos ombros. Tão sagrado que não podia ser tocado. Eu Varas. fico impressionado com isso, você não fica, Zilda? Que coisa Aí impressionante. eu fico, né? Porque eles transportavam com varas, né? Então, é tremendo isso, porque o zelo, o cuidado com as coisas santíssimas, não é? Realmente, os extremamente consagrados, como os sacerdotes, a família sacerdotal, é que tinha essa designação, né, para tocar nas coisas da a arca, não é? No pano, não é? O véu, não é? Então é assim, é o santo santíssimo, né? O santo santíssimo, não é? Então é muito bonito, né? Como o Senhor divide tarefas de acordo com o chamado de cada pessoa, né? Designada para a função. Como ele chama a gente para várias coisas também. Deus fala assim: Sim. olha, Alexandre, você vai fazer isso. Ô, Zilda, você Uhum. vai fazer aquilo. Ô, você que está assistindo, Deus também designa coisas para você fazer. E tem que fazer com zelo. É assim, você tem que fazer isso aqui com zelo. Eu queria comentar rapidamente que tem outras coisas que são abordadas nessa paraxá, mas a gente decidiu fazer uma coisa, falar de uma coisa muito importante, que é abençoar. Zilda, fala para mim Então, sobre abençoar. não, é maravilhoso, né? Em número 6, traz a bênção sacerdotal, né? E no qual diz: O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e os abençoarei. Não é? Então, todo o zelo, não é, dessas pessoas que são os sacerdotes, não é?
porque eles têm a comunicação, o contato, a ordem, a ordenança do Senhor para transmitir uma bênção tão maravilhosa quanto essa, não é? Verdade. Você sabe que E naquela época, só um comentário rápido, aí você continua. Naquela época, quem fazia isso era o sacerdote, que era alguém separado, consagrado para dar a bênção para as pessoas. Depois que Yeshua apareceu, né, o Messias de Israel, o ungido de Deus, depois que ele apareceu e morreu, ressuscitou e depois subiu aos céus, depois que isso aconteceu, baixou o Santo Espírito de Deus e nós passamos a ser sacerdotes. Então, o trabalho de bênção, que era exclusivo do sacerdote, ele continua exclusivo dos sacerdotes, ou seja, nós que acreditamos em Yeshua como Salvador e Senhor, passamos a ser sacerdotes, não é, Zilda? sim, e o tremendo de tudo isso, não é? A condição que você tem que se apresentar para Deus para poder, não é, abençoar, né? Você tem que estar livre de pecado, né? Você tem que estar Uhum. purificado, não é? Você tem que estar alinhado, não é? À vontade de Deus, não é de qualquer jeito, né? Se estende a mão para abençoar, esse cuidado, não é? Com como abençoar o outro, não é? Você tem que estar em condições para isso, condições é, espirituais, não é? Físicas, não é? Para ter essa função, esse chamado de Deus, né? Verdade, verdade, é isso aí. E naquele Salmo 67, ele, de certa forma, ele fala dessa Sim. bênção também, né? Mas É. ele Então, fala mais coisas, né? é incrível, porque faz parte dessa paraxá, o Salmo 67:1, que diz que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. E aí ele complementa: louvem a ti os povos, ó Deus, louvem a ti todos os povos. Então, esse Salmo 67, ele é uma bênção sacerdotal, mais um louvor a Deus, né? De agradecimento e reconhecimento de quem é o Deus de Israel. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, não é só você receber a bênção que vem de Deus, mas você tem que clamar a Deus, você tem que bendizer a Deus. Deus gosta que os filhos dele, aqueles que acreditam em Yeshua, tornaram-se filhos dele, ele gosta que essas pessoas louvem a ele. O pai gosta quando o filho vem e abraça o pai e quer conversar com o pai e quer abrir o coração para o pai. E é isso que Deus gosta. Deus gosta disso dos seus filhos, da Zilda, de mim, de você que acredita em Yeshua. Eu acho isso fantástico. Eu acho que devemos, muitas vezes, esquecemos e devemos praticar isso, aprender a praticar isso. Uma coisa que eu achei interessante, no Números 6, logo depois da bênção, eu vou ler desde o versículo 22. Ele falou que tem a bênção ali, mas. E falou o Senhor a Moisés, quer dizer, é o próprio Deus falando. Fala a Arão e a seus filhos, que são quem? São os sacerdotes. Assim abençoareis os filhos de Israel. E abençoará como? Dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti,
tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto e te dê paz. Essa é a bênção que o sacerdote tem que fazer. E nós, como sacerdotes, temos que fazer isso com as pessoas da nossa casa. Temos que abençoar os nossos filhos, temos que abençoar o nosso cônjuge, temos que abençoar as pessoas que trabalham com a gente, que trabalham para nós, que a gente tem a possibilidade de contratar para trabalharem com a gente. Então, temos que abençoar. E tem um segundo papel, dar essa bênção, tem um segundo papel, que é ensinar para os nossos filhos que nós temos que abençoar os outros. Eles têm que aprender desde pequenininhos, para que isso fique impregnado dentro do organismo deles. Então, isso é muito importante. Ou seja, Deus se preocupa conosco em todos os aspectos, né? Não é, eu não só te dou a bênção, mas eu também te ensino como é importante abençoar. Então, é isso. O que você acha da gente encerrar com, de repente, falando a bênção aí para o povo todo? O que você acha, Zilda? Ah, é maravilhoso, né? Então, que esse Shabat seja um Shabat com muito shalom e com muitas bênçãos, né, da parte do Senhor, né? Que a gente seja grato, que a gente reconheça quem Ele é, que a gente aprenda a nos submetermos e obedecermos à Sua vontade. É isso aí. E repetindo, é o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, aquela paz que só Yeshua pode proporcionar. É o shalom, né? É isso aí, o Shalom. Shabbat Shalom a todos vocês. Shabbat shalom.